Seja muito bem-vinda para mais uma temporada do Nalu Podcast, a maternidade que é sobre você. Eu sou Camila Tenório, host desse podcast maravilhoso, e nós vamos abrir essa temporada com um tema bem importante: autoestima. E para isso, eu trouxe uma referência aqui da nossa cidade, Andréa Aragão. Ela vai falar sobre mentalidade, corpo e espírito com a gente. Andréa, seja muito bem-vinda. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz de obrigada. contribuir com esse tema que eu amo e que eu vivo, né? Com eu acho certeza. que é melhor ainda, né? Com a gente certeza. viver isso. Quando eu estava separando a pauta para poder ver como é que a gente ia voltar para essa temporada, como a gente conversou nos bastidores, eu vi muito em clínica isso, né? A autoestima da mulher, principalmente depois da maternidade. Isso. E aí, assim que eu pensei no tema, eu lembrei de você. Você é uma referência pra gente, você é uma referência pra mim. Então, assim, muito honrada em você poder estar aqui, abrindo espaço e dando realmente ferramentas para que as mulheres que estão nos assistindo, elas possam sair com força, né? Com alguns movimentos diferentes para poder iniciar. André, antes de a gente começar, eu queria que todos entendessem um pouquinho a sua história, né? Você foi mãe muito nova, mas isso foi algo que, pelo menos olhando do lado de cá, lhe deu muita força para ser quem você é hoje. Como é que foi que iniciou esse... Isso. Eu fui mãe, na verdade, né, aos 17 anos. Né? Então, Sim. terminando o terceiro ano científico, acabei de passar no vestibular. E aí eu engravidei e eu casei. Né? E, né, tipo, engravidava, tinha que casar, tá? Sim, Não tinha escolha, não. sim. Na minha época era assim, né? Mas era alguém que eu já namorava há 4 anos, então assim, eu casei. E aí eu tive minha primeira filha, com 18, né? Porque eu já estava perto de 18, com 18 anos. E comecei essa caminhada da maternidade, né? Então, eu tive uma filha com 18 anos. Depois de 6 anos, eu tive a minha segunda filha. Depois de 6 anos, eu tive meu terceiro filho. Eu tenho 3 filhos. Ai, que linda. Né? E vivi várias fases na maternidade, né? Aos 18 anos, depois já aos 18, 24, né? Depois aos 32, mais ou menos, né? 3 fases diferentes. Sim. Mas sempre me enxergando, me olhando, me observando e não perdendo o prumo Muito interessante do que eu isso. queria, Uhum. né? Dos meus sonhos, das minhas perspectivas enquanto mulher, enquanto profissional. Né? Eu não queria que isso se perdesse de jeito nenhum de vista. André, você tocou num assunto assim principal, né, pra gente iniciar. A gente sempre ouve, né? Se cuide, vá, faça e aconteça. Só que no dia a dia de uma mãe, às vezes ali naquela correria, Isso. ou naquele movimento que você tá ali realmente e às vezes não se percebe. Eu queria que você passasse um pouquinho pra gente como foi que você teve essa autoconsciência? Qual foi a virada? Como foi que você ficou pra não se perder? Como foi isso? Eu venho de uma história, né? Minha mãe sempre batalhou muito. Né? Minha mãe era estilista, modista, naquela época que não existia lojas em Maceió. Né? Então, ela era uma grande estilista, eu via os carros chegando lá em casa e ela sempre trabalhou muito. Eu tive um exemplo também dentro de casa de uma mulher batalhadora. Sim. Porque eu vim de uma sociedade, né? Tenho 56 anos, então, antes, assim, a mulher era para, né? Ter os filhos, casar, ter os filhos, né? E aí eu tinha essa vontade, né, de ter minha faculdade, de ter meu lugar no espaço, e sempre vi isso como algo muito benéfico para mim. E, na verdade, eu nunca me culpei. Né? Eu tive o apoio, minha rede de apoio, minha mãe, logo em seguida pude ter, né, alguém para me ajudar em casa, para criar meus filhos, né, junto comigo, né, porque quando eu ia para a faculdade eu ficava o dia todo estudando. Sim. E eu tive essa rede de apoio, mas mais importante do que ter a rede de apoio é eu estar bem comigo mesma. Sim. O mais importante é isso, né? Porque é tão ruim a gente tá lá cuidando dos filhos e quer ir para academia e tá lá na academia fazendo assim, o bichinho tá lá sozinho, se culpando o tempo todo, né? É Acho que você complicada, pensa, né? Isso. Então, as mulheres precisam ter esse olhar para dentro de si. Então, você né? nunca, assim, acho que teve momentos, mas sempre quando você não deixava a culpa ali dominar. Não, nunca. No começo eu achava, né? Talvez por ser muito nova, Sim, né? Então, eu sim. segui. Né? Teve algum momento, né? Que até a gente conversou aqui antes do podcast, que quando eu já tinha conquistado muito do que eu almejava para mim, eu comecei a refletir. Eu disse, será que minhas filhas guardam algum, né? Algum rancor de alguma coisa? Quando eu era pequena, minha mãe era ausente.
Mas, poxa, os momentos que a gente tinha eram de muita qualidade. Então, eu acho que isso, né? Eu já escutei os depoimentos delas, né? Como se eu fui uma grande referência para elas. Isso e é hoje, interessante. né? Minhas filhas mulheres, todas estão bem nas suas carreiras, são mulheres batalhadoras que têm sua independência, né? E eu acho que a gente também, a gente pensa que a gente está fazendo errado, né? Mas a gente está marcando, né, pessoas. E a gente não precisa estar 24 horas colada numa criança, no bebê, a vida toda para ser a mãe perfeita. É importante você falar isso, porque a vida para além da maternidade, né? Isso. E isso não significa que a gente vai ser uma mãe ruim ou uma mãe que não é o suficiente, não. Mas é que cada um de nós temos outras áreas da nossa vida também. Foi muito interessante que você colocou o depoimento. Eu fiquei até tocada porque a gente estava falando antes também sobre essa pesquisa, né? De mulheres que trabalham fora e de mulheres que estão em casa. Obviamente é um recorte, né? Isso. Mas é algo que eu quero puxar para a gente refletir. E nessa pesquisa, tinha o resultado dela foi que a maioria das mulheres que estavam trabalhando fora, quando estavam com os filhos, elas conseguiam fornecer mais vínculo ali efetivo. Elas estavam presentes. E as mulheres, a maioria, não todas, mas a maioria das mulheres que estavam 24 horas com as crianças, que não pausavam para ter os momentos delas, elas não conseguiam ali entregar essa qualidade. Então, assim, a gente percebe que, para além da mãe, existe uma mulher. E é interessante e importante para a nossa saúde mental e nossa entrega enquanto mãe, que a gente também procure esses outros momentos, essas outras camadas da mulher, porque nós somos um todo. E, Andréa, eu queria que você explicasse, nos ajudasse um pouco com relação à nutrição, né? Eu atendo muito em clínica mães e a grande pergunta é o seguinte, eu vejo muito isso, a comida como realmente um regulador emocional. E é muito triste isso, mas assim, muitas mulheres, pelo menos na clínica, né, na minha clínica, tem essa reorganização, né, que não é boa, para o regulador emocional da comida. Por quê? Iniciaram ali na maternidade, então realmente, eu acho que para a maioria das mulheres, meu momentozinho é o que ela vai se alimentar ou descansar. Descanso não tem muito, então o afago, alimento, né? Exatamente, isso vira acaba virando em muitas mulheres um regulador emocional. E aí, André, eu queria ver com você como é que a gente pode sair, né? Primeiro, como é que a gente pode observar quando a comida está sendo uma espécie de regulador para a gente e como que a gente pode sair disso? Uma fuga, né? Muitas vezes assim. Né? E isso acho que vem muito daquilo que você traz dentro de você. Sim. Né? Quando a gente fala que a vontade de ser mãe, eu fui mãe, estou com vontade, né? Quero ter um filho, e você participa de todo aquele processo. Né? E você está, hoje em dia, a gente vê a importância, devido à cobrança das mulheres, a importância dessas mulheres estarem fazendo análise, psicoterapia, para se autoconhecer. Muito. O autoconhecimento é extremamente importante, principalmente nessa fase, porque são mudanças. Sim. Né? Nasce uma mãe, né? Nasce o filho, nasce uma mãe, nasce uma avó. É muita coisa nova. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Porque quando a gente vai para a alimentação, muitas mães, por não conseguir ou dar conta, ou ter realizado tudo que ela queria, é como se fosse uma fuga. Uma fuga. Naquele Perfeito. momento de descanso, pronto, eu vou ali. Meu afago. Né? Eu vou comer tudo que eu quero. E aí, isso vai mexer em outra coisa. Aí vem para o corpo. Né? Poxa, o nosso corpo é o meu habitat. Então, assim, eu preciso cuidar da minha casa. E o meu corpo é a minha casa. Eu tenho uma coisa que me ensinaram há muito tempo atrás. Todos os dias, quando eu acordo, que eu olho no espelho, no banheiro, eu olho para o espelho e faço, eu te amo. Ai, eu amei. Ai, meu Deus, parece que eu olho assim nos olhos. Agora, para olhar nos olhos, né? Sim. E aquele sorriso. Então, assim, quando a gente ama um filho ou um marido, a gente quer fazer o melhor pelo outro. Então, quando eu tenho esse amor próprio, eu também vou me reconhecer como alguém muito importante. Onde eu preciso ter cuidado e ter consciência do que eu estou fazendo. Então, assim, isso aí vai muito... Isso é muito involuntário, Sim. esse comer emocional, do afago. É um comer involuntário. É quando você não está se percebendo. Sim. Porque quando você se percebe, chama atenção. Diz, nada, eu parei ali um pouquinho, comi 3 pacotes de biscoito. Tem alguma coisa acontecendo. Se eu me percebo, eu começo a procurar ajuda, sabe? Entendeu? Sim. Mas, às vezes, eu não me percebo. Eu vou fazendo aquilo, a história do automático. automático. Isso. Que a gente estava falando. É verdade. Eu vou fazendo aquilo no automático. Daqui a pouco
eu ganhei 10, 15 quilos, né? Eu não estou bem, eu começo a me olhar e não está bem. Não falando isso da estética, mas falando isso do autoconhecimento, de me sentir bem, porque, assim, eu digo que é sensacional, né? Ver uma mãe, né, gerar um filho, ver uma mulher se tornar mãe. É lindo. Mas é fantástico ver uma mãe voltar a ser mulher. Eu amo essa frase. Né? Eu acho lindo essa frase, porque é mais ou menos sobre isso. A gente escuta muito, né? As mulheres que têm aquela dedicação 100% da maternidade. Quando eu digo 100%, é de deixar os sonhos tudo de lado, porque eu preciso. E como você falou, aquelas mães que vivem 24 horas dentro de casa, às vezes, abdicam de algumas coisas, porque acham que é necessário, vamos dizer assim, que a gente não está julgando ninguém. São escolhas, né? Sim. Mas algumas vivem porque acham que para ser uma boa mãe ela precisa, ela não vai dar conta, ela precisa, ela precisa. Muitas vezes ela está ali 24 horas, mas ela está esgotada, ela está estressada, ela está sem paciência. E às vezes você está ali trabalhando e chega em casa às 6 horas da noite e você fica de 6 às 7 com seu filho ali brincando, com saudade, com amor. E aquele momento valeu por 24 horas que está em casa. Exatamente. É só para dizer que não é necessariamente preciso você ficar 24 horas para criar vínculos de amor. Exatamente. Você resumiu perfeitamente. Entendeu? Porque enquanto a gente olha a maternidade com essa sensação que eu tenho que entregar tudo de mim, no sentido que eu deixo de me escolher, não vira algo saudável, né? Em qualquer relação. E na maternidade, a gente tem, como se fosse uma espécie de pensamento silencioso que, para poder ser boa mãe, eu preciso me anular, de certa forma. Isso. E, na verdade, não é assim. Porque nós somos, antes de ser mães, nós somos mulheres inteiras, com camadas, com necessidades básicas, né? Então, como você falou, foi muito interessante, porque a gente precisa se conhecer. Porque quando a gente entra nesse caminho da maternidade, é muito fácil a gente se perder se a gente não tem essa atenção. E, Andréia, como é que a gente faz? Se a gente me encontrei ali, me percebi, certo. Tá? Tô utilizando a comida como um regulador, uma fuga. Certo. Quais são as dicas que você pode dar para a gente começar a modificar essa estrutura, esse caminho? Depende muito da forma que isso está acontecendo. Né? Muitas vezes isso vira até os transtornos, hoje em dia a gente vê, né, que acontecem, né, de compulsividade em alguns momentos, como uma troca, que a gente precisa realmente de uma equipe para ajudar a gente. Quando eu falo da importância de se fazer análise, né, do autoconhecimento, isso é extremamente importante. E associado a gente precisa, na alimentação em si, sozinha, um nutricionista para conversar com você, é a autopercepção. Então, assim, o que você coloca no prato, o que você vai comer, isso precisa ser pensado. Quando é no automático, você está com fome, você vai lá para pegar o mais prático. Pegou um pão com não sei o quê, botou na boca e comeu. Você não está se percebendo. O automático é isso. É quando você faz as coisas sem saber, sem parar para pensar. O que é que eu estou botando no meu prato? E é muito importante essa percepção, né, do que o meu corpo precisa, do que é melhor para ele. Então, hoje a gente já vê assim, muitas mães, né? Eu já vejo, eu acho que isso mudou em relação a mim, né, que veio lá de trás. Sim. Né? A própria gestação, elas já estão, né, com acompanhamento, sim, né? E já começam a falar sobre isso, não se cobrar tanto, né? Já tem um movimento aí querendo, né, trabalhar junto com a gente para que essa mãe se sinta acolhida. E ela pode errar e não faz mal, não. Sim, com certeza. Ela pode gritar 2 gritos, eu não aguento mais hoje. Deixa o menino ali na casa da mãe, corre, vai ali, vai. Sim, importante. Né? Vai caminhar na praia, vai fazer uma coisa. Então, assim, sentir suas necessidades e suas vontades, para não se anular totalmente. Então, assim, se perceber no alimento é comer com responsabilidade. É comer, o mindfulness, né? Atenção plena ao comer. Atenção plena. E é tão difícil a gente ter atenção plena hoje para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Não é só nem para mãe, não, viu? A correria do dia a dia da gente faz com que a gente também, que corre muito, viva no automático. É verdade. E às vezes eu fiz isso, né? Porque tem coisas que são automáticas, né? A gente acorda, escova o dedo, né? Vai vivendo naquele automático, mas às vezes a gente nem percebe. Então, se você não percebe isso, o que você coloca no prato vira automático também. É verdade. É o mais prático, você não prepara, você não tem... Então, você vai deixando. Então, isso aí vai mexendo também com a autoestima dessa mulher. Mais adiante, quando eu digo, né? Quando uma mãe volta a ser mulher, quando ela começa a se perceber de novo como mulher. Ela precisa olhar para si, ela precisa se cuidar. Então, eu não estou satisfeita com o meu corpo. Então, eu preciso fazer algo por isso. Não preciso ficar lamentando o tempo todo.
Né? O fato de você ficar se lamentando que eu tenho que ser assim, porque agora vai ser assim para sempre, porque, né, é muito tempo que meu filho, né, requer de mim. E você está sempre se doando. E, ó, eu acho que uma das coisas que eu, né, reflito muito hoje em dia, eu já tenho 2 filhas que já saíram de casa, né, só tenho um em casa. E o fato do ninho vazio, de ver os filhos saindo de casa, é algo, se é doloroso de alguma forma, para uma pessoa como eu, que passo praticamente o tempo todo fora de casa, porque eu passo, né? É consultório, é faculdade, não sei o quê, eu tenho uma vida muito ativa, sempre preservei minhas amizades, isso é muito importante. Muito importante. Porque as mães, muitas vezes, têm os seus filhos, constituem suas famílias, e elas vão viver para os seus filhos, né, pequenos e para sua família. E aí, um colega liga, vamos tomar um café? Não, eu não posso, nunca pode. Porque, né, por opção, enfim, não sei. Sim, não estou julgando. sim, mas, assim, se anula das amizades também. É verdade. E, assim, os estudos também mostram, né, quando a idade vai chegando, assim, 50 a mais, é tão importante a gente ter amizades, preservar amizades. Né? A gente sai para um café, a gente sorri, a gente sai, né? Que delícia. Isso faz parte do aconchego, do processo de envelhecimento. Então, assim, as mães que se anulam muito, e a culpa é dos filhos, como eu disse a você, ela fica ali naquele nicho, né? Naquele nicho dos filhos, né? Se afasta das amizades, para, às vezes, sua carreira profissional que tem, porque acha que deve ser assim, enfim. Né? E ela se isola. Então, esse filho cresce. Acabou o Dia das Mães da escola, de repente, ele já acabou o 3º ano, ele foi para a faculdade, ele cria seu vínculo, seus amigos, ele já não vai estar tão, né? Tão presente no seu dia a dia. Filho, vamos fazer isso. Ah, não, mãe, você é com meu amigo. É verdade. Ela começa a entrar no processo de se sentir largada. Eu já vi, entendeu? Muito interessante isso aí que você tá nessa falando. reflexão, essa mãe começa a se sentir perdida no mundo. Então, minha vida toda era ele. E ela começa a culpar o filho, ele não tem culpa. Ela começa a culpar, não, porque é ingrato, porque eu passei a vida toda cuidando dele. Mas não façam isso, mães, pelo amor de Deus. Não façam isso com seus filhos. A gente não criou filho para isso. Ele não pediu para nascer. É verdade. Ele não pediu para você abrir mão de nada. É verdade. Deixe ele criar asa e voar. Deixa ele criar asa e voar. Porque foi para isso, né? A história é essa. Sim. É muito ruim o filho estar o tempo todo, a mãe, né, cobrando. Já vi coisas parecidas. Já vi colegas falando, porque o filho pare. Ele não, eu acho que você criou ele muito bem. Você não quis ser mãe. Era para ter criado, dado amor, tudo. Agora deixa ele criar a vida dele. Entendeu? É muito interessante isso, porque dizem que o nosso papel de um bom pai e uma boa mãe é tornar os filhos independentes, né? E foi muito interessante essa pauta, Andréa, do ninho vazio. Realmente é algo que eu tenho até um fascínio de estudar. Você está no futuro. E eu fico só observando as pessoas a qual eu admiro. Minha mãe é uma mulher extremamente batalhadora também, com história parecida, com profissões obviamente diferentes, mas assim... e eu fico olhando e essa força, porque... Eu e muitas mães, né? A gente, com a internet, a régua ficou muito alta. Isso. Não estou dizendo que maternidade hoje é mais difícil do que antigamente. Eu não estou colocando em cash, na época, por exemplo, da minha avó, porque todas as fases têm suas dificuldades. Isso. Mas, assim, a nossa cabeça, ela dá um nó muito grande, porque a gente vê... A internet, ela mostra um nível muito alto. Não? Então, as mães, elas ficam com muito mais culpa. Isso. As mães ficam muito mais perdidas. Eu, como trabalho com educação consciente... Isso. As mães chegam lá paralisadas, porque vê na internet que não pode fazer isso porque vai traumatizar. Não pode fazer isso porque... Não pode falar assim. Assim, minha gente, não é sobre isso. Assim. E aí, elas travam. Porque realmente fica muita coisa. E isso, assim, referente a tudo. Principalmente também com relação a isso que a gente está falando da alimentação. E como está ligado, eu não sei se você recebe muito isso, eu recebo muito em clínica com relação a isso. Ela vai, aí, mentalidade, virou a chave um pouquinho, a gente vai lá ajudá-la nesse processo de incentivá-la ao autocuidado, né? E aí, o que acontece? Se ela comeu um brigadeiro durante o dia, ela não vai mais malhar. Sabe aquela culpa, assim, acabou assim, tudo? Ou tudo ou nada. Exatamente, Andréia. Tem algumas pessoas que são ou tudo ou nada. Então, se ela está de dieta, ela não vai comer nada, ela vai fazer academia não sei quantas horas, ela vai fazer tudo demais. Então, essas pessoas que são ou tudo ou nada, são pessoas muito frágeis. Então, elas se perdem muito rapidamente. Então, a gente não pode viver ou tudo ou nada. Então, alguns pacientes fazem assim, Andréa, tem dia do lixo?
Eu disse, não existe dia do lixo. O nosso corpo não é um lixo. Existem exceções. Então, eu estou no tratamento para perda de peso. Então, eu estou fazendo escolhas mais conscientes, com mais qualidade. Normalmente no meu dia a dia. Ok. Mas hoje é quinta-feira e é o aniversário da minha amiga. É aniversário da Camila hoje, quinta-feira. Não estava nos meus planos quinta-feira sair da dieta, mas é uma exceção. Eu vou para o aniversário da Camila, lógico. E no aniversário da Camila eu vou comer o que eu tiver vontade, sem culpa nenhuma. É um momento. O alimento também tem a ver com Os sociedade, vínculos, né? com vínculo, com, né? Sim. Com o ambiente. Sim. A palavrinha está me fugindo agora. O alimento tem a ver com social. Sim. A gente não pode perder isso. Sim. Eu tenho uma colega que ia para os restaurantes, levava ovo com batata doce para um restaurante. Desculpa aí, tudo bem, quem quiser fazer isso, né? Que tá Mas a vida, a gente tem começo, meio e fim. E a gente tem que ter muita sabedoria para viver isso de uma forma, né? Leve. Que a gente se cuide. Eu sou totalmente a favor de se cuidar, faço meu exercício físico, tenho consciência do que eu estou comendo, me preocupo com as coisas, mas eu vivo. Eu sei viver. Então, a exceção é quando eu estou aqui no caminho reto, comendo direitinho, furei aqui, porque fui para uma festa, comi o que não fazia parte, né, da minha rotina, e depois eu voltei para a minha linha tênue, para a minha dieta. E aí, no domingo, teve outra festa, eu saí, e assim eu vou vivendo. E eu sempre peço que os pacientes perguntem, vale a pena eu fazer isso? Para você ter consciência, porque às vezes a gente come porque está olhando, porque está vendo aquele monte de comida diferente, a gente está nem com fome. É verdade. Então, às vezes eu digo, quando você estiver num ambiente que tem muita coisa assim, você faz a pergunta, vale a pena comer isso? Aí você, estou salivando, estou morrendo de vontade de comer, então vale a pena, poxa, se permita. Né? Como um pedacinho, prova sem culpa, entendeu? Mas o fato de você perguntar lhe dá consciência da escolha, para não ficar algo pegando tudo que está na frente, entendeu? É difícil hoje, e justamente isso da consciência, porque a gente vive num mundo tão hiperconectado, e aí trazendo essas demandas para poder trazer luz, né, as mães que estão assistindo. Isso. A gente vive nesse mundo corrido, hiperconectado, onde a gente leva o celular para todo lugar, a gente não vai ao banheiro sem o babado do celular. E aí, para poder vir a autoconsciência de você se perguntar algumas coisas, a gente, às vezes, meio que educa o nosso cérebro a viver assim. A vida vai guiando, o celular. E a gente vai vendo exemplos que não são tão reais, né? Porque, assim, olha, eu vou ser bem sincera. Às vezes, eu já vi profissionais da minha área, né? Mostrando o seu corpo lindo, tá? E colocando muitas vezes que alimentação e dieta. Vou até cair aqui. Tá? E já sabe o que é que eu vou dizer, né? E assim, não é só alimentação e dieta, porque eu cuido de mulheres e eu faço dieta, indico os pacientes a fazer alimentação e tem resultados que não vão chegar nunca. Sabe aquela história de dizer assim, a beleza dos 20 é diferente da beleza dos 30, mamãe, que é diferente da beleza dos 40, dos 50, dos 80. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu sou linda, 56. Maravilhosa, tá? meu amor. Mas quando eu tinha 20, meu corpo era outro. Eu tinha abdômen rachadinho. Eu tinha. Mas eu não tenho nem vou ter mais. É outra fase da vida. Mas isso impede você de ser bela. Então, eu vejo muitas mamães chegando na fase mais madura, né? Arrasar. Lindas, corpo lindo, tudo lindo, mas arrasadas, ansiosas, depressivas. Porque você precisava ver, Andréia, quando eu tinha 25. Eu digo, não vou ver mais não, mulher, porque tu não volta mais. Amei. Tu não volta mais não. Deixa da tua doidice, vai ser feliz. Estamos mais da metade do caminho. Meu Deus. Vamos ser felizes, né? Isso é muito legal você falar, porque é exatamente isso. A gente olha e, assim, a gente não vai conhecer a história do que está do outro lado, mas é muito vendido, principalmente atualmente, esse mercado da saúde, isso, né? Essa cultura da saúde que virou até uma rotina muito louca de você conseguir. Essa cultura do corpo, eu acho, sabe? Porque, assim, a cultura da saúde, ela deve existir sempre. Sim, verdade. Mas a cultura do culto ao corpo, verdade, entendeu? De coisas assim, né? Magrezas extremas, mas para estar mostrando o tempo todo. Então, aquela mãe disse, eu queria, teve uma eu ri tanto, chegou uma paciente uma vez assim, André, eu queria ficar assim, trouxe uma foto, do estilo Gisele Bündchen, uma coisa assim, Angelina, e ela era
tipo eu sou baixinha das pernas grossas. Eu nunca vou ser um perfil, né? Meu perfil de corpo, nunca, nem que eu queira, eu vou ter aquele perfil de corpo. E aí, quando ela falou comigo, eu digo, mulher, só se tu morrer, né? Assim, eu entrei aqui científico, começou a rir. Eu, sinceridade aí vai extrema. Deixa a sua dorice. Você quer ser você melhor, você quer diminuir o seu percentual de gordura, quer se sentir melhor. Mas esquece o outro. Esquece o outro, a foto do outro é a foto dela. A gente, entendeu? É muito legal. Então, realmente, isso precisa ser, né? O mundo que a gente vive é um mundo que, infelizmente, né? Os profissionais de saúde, eu sempre digo, eles precisam ter muito cuidado com isso, sabe? Eu acho que quem prima muito pela saúde como um todo, já tenho muito cuidado nas minhas postagens. Eu nem posto muito. Às vezes, o professor vai perder seguidor, que a senhora nunca mais postou. Verdade. Mas é porque depois eu cansei. Tinha época que eu ficava postando algumas coisas, depois eu disse, ai, meu Deus, a pessoa posta uma coisa, o povo entende diferente. Né? Tem que ter muito cuidado com o que você posta. E eu penso muito, como será que eu vou entender isso aqui? Será que eu vou gerar algum gatilho em alguém? Que legal se eu falar dessa forma? Porque as pessoas já vivem, né? Estão sufocadas nesse mundo, que eu tenho muito cuidado. Né? E, às vezes, eu vejo alguns ex-alunos, né? Que eu tenho muitos aí, muitos nutricionistas bacanas aí no mercado, que foram ex-alunos, que eu tenho intimidade, e quando eu vejo algumas coisas, eu corro no direct. Pense direitinho nessa postagem. Para que isso? Não sei o que. Vai. Eita, Deus. Tem alguns que acham legal, que... Alguns podem até não gostar, e até meu esposo um dia disse, pare com isso. Sim. O menino que sai da faculdade, você não tem mais conta com eles, não. Sim. Né? Mas aí eu fico meio que aquela mãezona que com certeza. Aqueles que a gente tem intimidade, dá um toque para ter cuidado, né? Com essa geração que está vindo aí. É porque realmente, como você falou, a gente já vive tão sobrecarregado dessa régua muito lá em cima, que mesmo sem querer, pode, não que você, obviamente, não vai Às ficar... Às vezes não é intencional. Não é intencional, mas é porque tá tudo tão extremo hoje, a régua tá tão alta, e parece, André, a sensação que não tem outro jeito. A sensação parece que ou você vai fazer exercício todos os dias, segunda a domingo, ou não tem jeito. Então, aquela mãe que pode ir 3 vezes na semana, aquele ideal do eu fica tão aqui em cima. E, às vezes, existe só a vida possível para cada um, né? Existe a jornada, obviamente, como você falou bem, a saúde. Agora, realmente, o culto ao corpo. Eu fui, esses dias, a uma aula de spinning. Aquela que eu amei, inclusive, porque eu sou sanguínea, então eu amo tudo que eu... Só que quando eu cheguei lá, eu me senti, eu acho que poucas vezes eu me senti assim, então, um peixinho fora d'água. Andréa, todas as meninas iguais. Iguais. Penteado igual. Sabe assim, iguais. Uma magreza que eu, assim, não sei se essa... Uma magreza... Porque você vê que existe, obviamente, né? Um corpo... Minha irmã, por exemplo, tem um corpo naturalmente muito magrinha, linda, mas você vê que é a estrutura. É lindo, isso, né? Isso. Tá tudo certo. Mas todas, assim, muito, muito magras. Eu tô vendo magras. Hoje está no culto, ultimamente eu tô notando isso também. Não é, assim, e eu acho massa a corrida, eu acho massa o exercício, mas assim, aí eu tive assim, falei, meu Deus, será que eu... Aí quando eu fui pesquisar, dar uma olhada, eu fiz realmente... Então, assim, é muito interessante essa sua consciência para além, né, do que pode reverberar, porque isso é muito raro, ter profissionais como você que tem essa consciência de, tipo, tá, por mais que não seja e tal, eu tô aqui lançando essas sementes também para além das dicas e tudo mais, do que pode reverberar, porque tá uma coisa, assim, um pouco... fica muito distante, é isso que eu vejo em clínica. Fica, às vezes, muito distante de chegar próximo a esse, vamos dizer assim, ideal. Estereotipo, né? Estereotipo, exatamente. E aí, falando sobre essa questão da compulsão, o que você, por exemplo, a pessoa, obviamente, com todas ela vai pedir ajuda e tudo mais, mas assim, em casa, pronto, estou agora me conscientizando, percebi que eu estou com compulsão alimentar, vamos dizer assim, compulsão de autorregulação, fuga. Certo. Como é que ela pode, assim, quais são alguns passos, algumas dicas que ela pode, para além disso, começar, quais são os movimentos que ela pode começar a fazer para poder... Primeira coisa que é importante, ela prestar atenção se ela tem os horários de se alimentar. Ter horários para se alimentar. A rotina alimentar ela é muito importante, para não causar esses
impactos, entendeu? Então, às vezes, acorda na correria, vai fazer uma coisa, a outra pulou o café da manhã, porque não teve tempo, não parou, não percebeu. Foi no almoço, não gosto muito de comer comida de almoço, belisquei ali, de tarde, tá tudo mais tranquilo, é a hora que tá, né? Sei lá, às vezes o menino vai para a escola, então eu me dei, pronto, é o meu momento. Isso. Então, assim, quando eu vou perceber que eu caí naquela compulsão, eu tenho que parar e dizer assim, o que foi que eu comi hoje? Peraí. Às vezes a gente manda ela fazer até um diário alimentar, anota tudo que comeu, até para a gente ver onde é que está. O que é que está acontecendo? Que essa fome está vindo de um momento, né? Às vezes tem mãe que passa o dia todinho, quero emagrecer. Começa, não vou comer não de manhã. Aí vai aguentando. Quando chega de tarde, não aguenta mais. E aí cai no conforto. A fome. Mas, entendeu? Sim. E aí come, vai para a noite e tal. Isso acontece mas eu faço jejum todos os dias, mas eu só como no final da tarde para o pior horário. Aí tem toda aquela parte, né? Da crononutrição, né? Essa questão realmente do de comer ritmo mais à noite, né? Não é bacana. A gente nasceu, tem um ciclo circadiano. O sol se pondo, o sol nascendo, o sol se pondo. E os nossos hormônios, os estudos mostram isso. Eles funcionam de acordo com isso aí. Então, a partir do momento que o sol vai nascendo, é como meu pâncreas vai acordando para começar a liberar a insulina. É quando eu vou começar a se me alimentar para ter insulina para levar. E no finalzinho, quando o sol vai se pondo, normalmente é quando o meu pâncreas quer descansar, entendeu? A insulina descansar, e aí você vai 10 horas da noite, um sanduíche, pão. Você desregula esse ritmo. E hormônios que eram para estar descansando, há uma desregulação hormonal. E aí cortisol do estresse, leptina, a glialina da compulsão, esses hormônios se desandam. E no que ele desanda, eu fico com mais dificuldade de perder peso, porque eu estou tendo uma desregulação hormonal. Que interessante. E isso acontece muito, simplesmente por eu não respeitar o ciclo circadiano do dia e da noite. Então, é muito interessante. Os estudos outros falam muito isso. Tem um horário, assim, tipo assim, ideal, não que vai ser riscado, mas assim, gente, comam até tal hora da noite. O ideal, chave, seria se a gente conseguisse 18 horas ser a última refeição e ficar 12 horas de jejum, 18 às 18, o jejum noturno que a gente chama, que é muito salutar. Seria o ideal, ou 19 a 19, né? A gente diz 18 é porque os estudos mostram que 18 seria o must. Sim. Mas nem sempre a vida da gente consegue, então a gente tem que adaptar, né? Mas assim, esse negócio de ceia, comer 10 horas da noite, isso era coisa do passado. Né? Hoje a gente já não fala muito, claro, que depende de cada caso. A gente respeita muito a individualidade. Sim. Se é um paciente diabético, eu preciso ter um controle, mas, no geral, se a gente pensa em perda de peso, a pessoa que está, não necessariamente precisa fazer uma ceia. Entendi. É muito importante descansar, né? Exatamente. E aí, com relação aos hormônios, eu lembrei agora de uma pergunta que eu fiquei até curiosa, que eu separei na minha mente para lhe perguntar. Certo. É verdade que um corpo estressado, ele não consegue emagrecer? Por que essa pergunta? Obviamente, eu atendo muitas mães. E aí, eu não tenho nada a ver em nutrição e tal, mas aí a gente, para poder orientar minimamente, até para encaminhar, a gente vai pesquisar um pouco, estudar. E eu estava lendo esse artigo, achei tão interessante. E as mães, sim, chegam lá extremamente estressadas, cansadas, aquilo tudo que a gente falou. Isso. Aí eu queria lhe perguntar, isso é verdade? Como é que isso funciona nessa questão hormonal? É muito verdade. Ai, meu Deus. Primeiro é porque corpo, mente e espírito está tudo ligado. Intestino, cérebro, está tudo ligado. Não tem como trabalhar em partes no corpo humano. Eu trabalho com a nutrição funcional, onde a gente tem uma teia de inter-relação metabólica, que é uma ferramenta da nutrição funcional, onde a gente tem todos os sistemas, sistema digestório, circulatório, sistema imune, sistema de detoxificação, que é o hepático, sistema de energia, né, que é a mitocôndria. E no centro da teia, a gente tem corpo, mente e espírito. E se isso aqui no centro não tiver, ok, todos os meus sistemas vão sofrer. É mesmo, né? Todos os meus sistemas vão sofrer. Então, se eu estiver estressada, não rola? Não rola. Se você porque existe um estresse bom. Tá? O estresse agudo, que de vez em quando a gente tem um estresse, libera a catecolamina. Na academia, né? Um estresse ali. Um estressezinho momentâneo que a gente acontece até bom, até salutar. Eu estou falando do estresse crônico. Aquela pessoa que vive estressada o tempo todo. Olho piscando. Exatamente. Então, né, isso tem produção de citocinas inflamatórias, né, o próprio cortisol, e aí tem toda uma regulação geral, sistêmica, não é algo pontual. Então, quando a gente pega uma mulher muito estressada, uma mulher com ansiedade, com depressão, a primeira coisa que eu vou olhar é o intestino dela. Porque
A ligação intestino-cérebro, hoje em dia, é muito estudada. Como é? Me conta esse negócio. Sempre é algo que me fascinou demais. Se você pega uma mulher que tem distensão abdominal, azia, arroto, uma mulher que é muito constipada ou diarreica, enfim, né, que tem um processo que a gente chama de disbiose, é quando a gente tem uma desregulação. O intestino da gente tem bactérias que fazem parte da flora intestinal. Só que em alguns momentos, por desregulação, por toxina, por comer muita besteira, por muito estresse, há uma desregulação. Então, eu começo a ter mais bactérias maléficas do que benéficas. Eu estou poluindo o meu intestino. E intestino é ligado direto ao cérebro. Tá? Então, pessoas que têm problemas intestinais, e aí a gente vai, né? Vários do trato gastrointestinal, são pessoas que têm uma tendência muito grande a ter ansiedade, depressão, né? Muito interligado. Quando você cuida desse intestino, quando você consegue cuidar desse intestino, mulheres que têm síndrome do intestino irritável, SIBO, né, que é supercrescimento bacteriano, né, algumas doenças intestinais, doença de Crohn, se não cuidar desse intestino, elas quase todas estão associadas a quadros de ansiedade, depressão, enfim. É muito interessante quando a gente cuida desse intestino, começa a deixar esse intestino funcionando, começa a regularizar isso aí, essa mulher começa a responder melhor. Meu Deus, que loucura. Tá? Então, de certa forma, a grosso modo, se você cuidando do seu intestino, da sua alimentação, você também está cuidando da sua saúde mental. Meu Deus! Demais, demais. Isso é uma das coisas mais estudadas hoje em dia. Mais estudadas hoje em dia, né? A relação, o eixo intestino-cérebro, né? E a gente tem um nervo vago aí no meio, né? Que as mulheres que têm síndrome do intestino irritável, elas são pessoas que têm uma tendência maior a ter mais dor. E a gente tem que trabalhar o nervo vago aí, esse eixo aí, que é yoga, a parte respiratória, né? Repare que coisa bonita, né? Uma eu fico fascinada. Assim, é uma coisa muito, muito bonita, né? Mas que tem que ser muita paciência nesse cuidado, nesse olhar, porque não é uma coisa que você resolve da noite pro dia, né? E aí, o conhecimento, né, como você falou, porque se eu for para um profissional que ele não tem esse entendimento. Às vezes você está tratando, ou acha que está tratando uma coisa que, na verdade, era outra. Chegou uma mulher para perda de peso. Tá? Ela chegou para perda de peso. E aí, quando eu estou fazendo a anamnese, eu percebo que essa mulher tem insônia. Meu Deus. Ela vai dormir 2 horas da manhã, tal, enfim. Ela perdeu o pico, né? Então, eu estou preocupada com a dieta dela agora. Não, vou fazer lá um plano alimentar qualitativo rapidinho para ela. Eu preciso melhorar o sono dela. O que é que a gente pode fazer? Vamos lá. Lá vai eu trabalhar, né? Higiene do sono, se tem algum suplemento, tipo de alimento, explicar a ela que ela tem que deitar mais cedo, comprar um tapa-olhozinho, né? Escutar alguma coisa, deixar o ambiente, né, totalmente escuro. Enfim, sair das telas, porque as mulheres, assim, de noite se relaxa, está na cama, para o sono chegar, fica com o celular. Tela azul, verdade, né? É verdade. A tela azul é o que mais estimula, né? O cérebro a ficar ligado. Sim, então, assim, é uma das coisas que no ritmo circadiano que mais se fala, né? E a gente vive num mundo hoje, você chega nessas cidades de luz, né? Demais. Antigamente não tinha os candeeiros, tá? Veja assim, a evolução dos tempos. Você chega na Las Vegas da vida, luz por todo canto, a noite toda, assim, a mente, ó, ligada naquilo ali. E hoje a ciência mostra muito isso. Como isso é prejudicial. A gente evoluiu tanto que a gente agora precisa voltar para as cavernas, É entendeu? verdade, é isso. Assim, voltar né? o arroz e o feijão, né? O básico. Pronto, que funciona. A comida de verdade e tal, né? Sim. Muita gente fica hoje, Andréia, porque história de leite... Eu, que sou das antigas, nunca recebi tantas pacientes. Eu atendo muito, meu público maior é mulheres. Tantas pacientes com transtornos do trato gastrodigestivo. Eu não tinha isso. Meu Deus, sim. Né? Então, o que é que acontece? Que todo mundo tomava leite e agora todo mundo sente um monte de desconforto. É verdade. Porque quando o leite não presta, o que é que aconteceu? É o leite que não presta? O leite presta, gente. Não é o leite. O leite sempre prestou. O que acontece é o leite que a gente tem hoje. Sim. As vacas confinadas, com muita substância para ter uma grande produção para a indústria. Então, assim, tem muitas coisas envolvidas, porque as prateleiras aumentam a cada dia. É verdade. Cada dia que você vai no supermercado, cada dia que você vai na loja, é um produto novo, porque as pessoas querem praticidade. E praticidade está dentro da caixinha, está dentro da latinha. Verdade. Né? Como é difícil, às vezes, você ver uma família reunida hoje para tomar um café da manhã todos juntos. Muito difícil. Eu lembrei você falando daquela... Não sei se você viu uma série na Netflix. Zonas Azuis. Vi. Ai, as gente. zonas, Eu fiquei assim...
apaixonada, porque é aquilo. justamente isso. É o que você sobre voltou. isso. Voltando as pessoas que vivem mais saudáveis quando você vai olhar a vida simples. Porque tem coisas que não dá para voltar mais. Sim. Se a gente for pensar, né? A gente chegou num ponto, mas a gente precisa dar um freio e começar a prestar atenção em algumas coisas. A quantidade de doenças que apareceram, doenças novas da vida moderna, Sim. que não tinha quando eu comecei a atender, que tem hoje, né? As intolerâncias, as alergias alimentares. Eu não estudei na faculdade sobre fibromialgia, não estudei na faculdade sobre doença celíaca, ninguém nunca falava disso. Sim. Não se falava disso. Eu digo que são doenças da vida moderna, entendeu? Que foram aparecendo. Então, aí traz uma reflexão, né? Sobre o alimento que a gente põe na mesa, a quantidade de cânceres como aumentou, né? De alguns órgãos específicos que não aparecia tanto. Por que isso está acontecendo tanto? Quantas crianças com TDAH? É verdade. Né? Isso. Quantas, isso assim... Né? Ah, porque não tinha diagnóstico. Não, gente, não é só diagnóstico, não. Tinha crianças assim, tô dizendo porque eu convivi. Minhas filhas tiveram amigos pequenininhos da época delas que eu convivia nas escolas. A gente não via. O que é que está acontecendo? Eu acredito, particularmente, que isso tem muito a ver com o que a gente coloca no nosso prato. Com certeza. Né? Então, hoje a gente já fala muito no consultório, para as mulheres principalmente, né? Com relação aos alimentos orgânicos, ir lá na feirinha, cuidar de onde compra. Principalmente o alimento que você consome todos os dias. Se você come morango, adora morango, e come morango todos os dias, morango é um alimento que capta muito agrotóxico. Então, morango compre orgânico, porque você come todos os dias. Interessante. Se não dá para fazer tudo, a gente vai viver numa bolha. Porque se fosse para eu falar tudo que a gente tinha que fazer, a gente precisava viver numa bolha. E eu não sou louca. Mas eu consigo perceber o que é que a gente pode ir mudando aos poucos. Minha pasta de dente, eu escovo o dente todos os dias. Eu posso comprar uma pasta de dente orgânica, separar bem de algumas substâncias que vão acumular. Então isso aqui dá para fazer. Então, o que a gente consegue, as folhas verdes, que a gente, né, tem gente que consome todos os dias. Hoje tem feirinha que vende agroecológico, né, e não é tão caro mais. Então, assim, dá para a gente começar a cuidar de algumas coisas. Se adaptar, né? Os potezinhos de plástico, né? Aquelas coisas todas. É muito interessante. Eu vi também, queria tirar uma dúvida contigo, que hoje, internet novamente, muitas informações. E aí, tá tendo um boom dos nutricionistas que a gente vê, que eles chegam e aí colocam os alimentos, tipo, você pode comer tudo que você quiser e emagrecer, o tal do déficit calórico. E aí ele chega um hambúrguer, que não sei o quê, aí bota outra coisa. Coca Zero. Que não sei o quê. Aí eu queria que você esclarecesse, assim, pra gente de uma forma mais, obviamente, prática, com todo o seu conhecimento. Tudo bem, a gente entendeu que, obviamente, com déficit calórico a gente vai emagrecer, mas é a mesma coisa da gente se alimentar com alimentos saudáveis para compra, porque não só são calorias que a gente tem que falar. Não é mais só déficit calórico. Já tem vários estudos. Eu aprendi que era só déficit calórico. Me conta. Só que o que é que acontece? Vários alimentos, principalmente os ultraprocessados, ele tem substâncias na sua composição que a gente chama de disruptores endócrinos. São substâncias que são muito estudadas hoje, se você for dar uma olhada, que existem principalmente nos alimentos ultraprocessados, que mexem com o funcionamento hormonal. E se mexe com o funcionamento hormonal, mexeu com o meu corpo todo. Que incrível isso. Porque o nosso corpo é hormônio, né? Hipotálamo tem hormônio, tem, né? Pâncreas é hormônio, ovário, testículo, tem a produção de hormônio, né? Em vários órgãos. Então, se a Coca Zero é uma polêmica que o pessoal fala muito, né? Não tem caloria, então eu posso comer à vontade, tá? Tá, não tem caloria. Mas por que pessoas hoje em dia que fazem dietas com déficit calórico são pessoas que mais adiante a conta vai chegar em relação à sua saúde? Porque não é só sobre o peso também, né? Não é sobre calorias, né? Não é só o peso, né? Eu posso ser uma magrinha e não ser saudável. Exatamente. Porque se não tiver uma boa distribuição entre gordura, né, massa muscular, numa quantidade correta, não é só o peso da balança. Infelizmente, tem pessoas que não querem ver isso, querem o peso da balança, não estão preocupados com a saúde. Não é saúde, é o culto ao corpo, como você disse. O culto ao corpo, é a magreza do culto ao corpo. Se não tiver nenhuma massa muscular, ou se não tiver nenhuma massa muscular, tá tudo bem, eu não quero isso, eu quero ficar magra. Então, quando eu digo que um dia a conta chega, porque o jovem de hoje vai ser, se ele conseguir viver, né? Sim. O adulto, o velho de amanhã. Sim. E o que é que vai me dar autonomia para eu poder me levantar de uma cadeira, para eu poder pegar uma coisa que caiu no chão quando eu tiver com a idade mais avançada? Porque a quantidade de mulheres que eu recebo com
40, 39 anos, menopausa precoce demais hoje. Meu Infertilidade e menopausa precoce são coisas que estão tomando conta. Infertilidade eu recebo bastante. E mulheres novas, eu fico até um pouco assustada. Mesma coisa é menopausa precoce. Isso é resposta de quê? Dos disruptores endócrinos, de tempo, de alimentação mal cuidada, de excesso de estresse, enfim. Dos hormônios que ficam totalmente as alterações que acontecem hormonais. Que interessante. Que repercutem nisso. E esses alimentos ultraprocessados, eles possuem os disruptores endócrinos. Que loucura. Você vê, né? Porque assim, realmente... E a mulher, imagine a mulher que é feita de hormônios. Nós menstruamos, né? E a mulher que mais sofre com isso tudo. Quando eu falo de alimentos orgânicos, esses cuidados, as mulheres é que mais têm essas alterações. A gente, né, realmente pesa mais. Então, quanto mais cedo a gente tiver essa consciência desse autocuidado, para que a gente possa viver de forma plena, né? Viver de forma plena, realmente feliz, né, com aquele trajeto que a gente está construindo. Perfeito. Andréa, vamos lá. Para as mamães que estão aqui assistindo, querem começar a se exercitar, minimamente, Elaine, o que você indica? Obviamente, de uma forma extremamente geral, né? Mas qual é corrida? Aquela que não tem condicionamento físico nenhum. Eu falei, poxa, assisti o podcast, tô animada, eu quero começar aos pouquinhos a me exercitar. O que você indicaria de uma forma extremamente geral? De uma forma geral, ela precisa encontrar, quem nunca fez atividade física, algo que lhe dê prazer. Procura ver, eu gosto da aula de dança, eu gosto, né, de uma caminhada, eu gosto da academia. Primeiro, ela tem que fazer algo que dê prazer, porque ela vai pegando o gosto para depois ir para as atividades mais elaboradas. Mas eu digo que, para a mulher, uma atividade que se eu dissesse assim, escolha uma para fazer, eu ia dizer musculação. Maravilhoso. Né? Apesar de ter a mulher, André, eu odeio academia, mas lembre, a gente precisa manter massa muscular para ter saúde durante toda a nossa vida. E isso é uma construção. Eu digo que a gente pensa tanto, né? Tem até um dizer que diz assim, a mulher trabalha tanto, a mulher e o homem também, mas a gente está falando de mulher, né, para quando eu me aposentar, ter uma poupança, ter um dinheiro. E eu digo, ela esquece de fazer a poupança de massa muscular. Porque é mais importante eu ter minha poupança de massa muscular, que é que vai me dar autonomia na minha velhice, até para poder usar o dinheiro que eu gastei, que eu guardei. Porque senão, se eu guardar o dinheiro e não tiver massa muscular, eu vou gastar com remédio em cima de uma cama, sem poder andar, precisando que alguém me carregue numa cadeira de roda. Então, a poupança de massa muscular realmente tem alimentação incluída, mas é a atividade de força e resistência, né? Eu vi, agora você falou, lembrei, não sei se esse bilhete é verdade, queria tirar a dúvida com você. Eu vi uma pesquisa, eu não lembro, obviamente, a referência, por isso a dúvida, se realmente era uma pesquisa verídica ou não, mas que é como se fosse a capacidade mental da mulher estava muito ligada com os músculos das pernas. Tem uma ligação isso ou não? A capacidade mental. As mulheres que tinham as pernas mais fortes, com músculo, ela tinha a capacidade mental, neural melhor. A manutenção de massa muscular, né? Porque a gente precisa no geral, vai favorecer a saúde mental, digamos assim. Entendi. Tem essa relação. Mas não especificamente assim das pernas. Eu não... porque eu sou... tudo com relação ao cérebro, eu tô doida vasculhando. E, Andréia, pra gente finalizar esse podcast maravilhoso aqui, tenho certeza, assim, que muitas mulheres vão se sentir encorajadas, felizes e com ferramentas para poder mudar, né? Ter uma virada de chave e movimentar de outras formas. E se inspirar em você para poder conseguir sair desse movimento onde elas precisam, né? Essa inércia. Se movimentar. E eu queria que você, todo o finalzinho aqui do pod, eu dou espaço, né, para a nossa convidada, falar algo para essas mulheres. O que é que você poderia falar, assim, de coração mesmo, que elas possam sair, assistir, terminar e, poxa vida, que bacana, eu vou me exercitar, eu vou melhorar minha qualidade de vida. O que eu queria dizer, na verdade, é aquilo que eu falei, né? Todos os dias, se olha lá no espelho, acorda, faz isso, tenta fazer isso. Se olha e diz assim, eu te amo. Diga para você mesma. Porque tudo que a gente ama, a gente cuida. Entendeu? O fato de você se amar de verdade vai fazer com que você crie coragem de fazer um movimento de se auto-olhar, tá? Para que você possa fazer do seu caminho algo que realmente vale a pena.
que vale a pena. E pode ter certeza, seu filho vai ter muito orgulho, né? Da mamãe que cuida dele, se exercita, né? Procurou estudar, parou de estudar há muito tempo. Eu queria voltar, mas agora com essa idade. Vai-te embora, vai estudar, vai construir teu caminho. Né? Porque aí quando os filhos começam a fechar as portas dos quartos vizinhos, tu vai dizer, poxa, valeu a pena, né? Valeu a pena. Eu acho que isso é o que eu mais me orgulho. A minha última filha que saiu, né, faz 2 anos, né, o quarto dela era colado com o meu. Né, quando a porta se fechou, assim, eu respirei fundo, né, e disse, valeu a pena. Vá construir sua vida. Dá aquele baquezinho, mas assim, vida que segue. Agora esperar os netos chegarem, né, e viver essa nova fase. E é isso. A vida é movimento, então... Ai, fiquei emocionada. Precisa disso, né? Muito bonito, né? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Eu me emocionei, me segurei aqui, resiliente. Mas assim, fiquei muito feliz porque a gente sente, né? A essência, a verdade. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres, muitas mães. E é isso, meninas. Peguem seu lenço também. Coisa linda. Esse foi mais um episódio do Nalu Podcast. Espero que vocês saiam daqui empoderadas para se movimentar e realmente cuidar de si. Obrigada. Beijo.